Gravar. Pronto. Estamos prontos para iniciar e pronto, uma saudação evidentemente a todos, sobretudo aqueles que chegaram mais recentemente. E eu vou desde já então compartilhar a tela com o PowerPoint de hoje. E vou tentar pôr na tela cheia. Sim, já está. Ora bem, então, só um minutinho. Então, o nosso tema de hoje é um tema também sumamente importante, evidentemente. Depois de termos olhado para a vinda de Jesus, a encarnação, os evangelhos de infância, de termos olhado para a vida pública de Jesus, com a sua pregação do reino, as suas obras extraordinárias, as suas palavras extraordinárias, enfim. Bom, depois disso, vimos que a morte violenta de Jesus começa a precipitar-se sobre ele. Jesus tem consciência disso, faz umas tantas despedidas, foi o que nós vimos ontem, despedidas dos escribas e fariseus, com uma linguagem muito virulenta, depois despedida também da sua cidade amada de Jerusalém e despedida dos seus amigos durante a última ceia. Depois disto, acontece a traição, a prisão de Jesus, o seu julgamento e a sua morte na cruz, que é o nosso tema de hoje. E eu dou como título o processo histórico da morte de Jesus e o significado da cruz. E porquê é que eu dou este título? Porque uma coisa é o que historicamente aconteceu. E nós, enfim, creio que temos algum material bíblico e extra-bíblico de historiadores pagãos que nos dizem o que é que realmente aconteceu. Outra coisa são as interpretações que nós podemos fazer sobre o significado da morte de Jesus na cruz. E por isso, eu tenho aqui este slide em que, só um minutinho, em que recordo algo que nós aqui já falámos várias vezes, e que é o próprio título deste curso, digamos assim, que eu dei a este curso. Jesus Cristo, História e Fé. Uma coisa é o que historicamente podemos constatar, outra coisa é a crença à volta desse acontecimento histórico. Uma coisa são os factos, outra coisa são as interpretações teológicas, ou espirituais, éticas que podemos fazer acerca desses factos. Nós temos que manter sempre presente que são planos diferentes e que se nós tomamos as interpretações teológicas, as catequeses, como factos históricos, vamos acabar por cair em becos sem saída. Portanto, é preciso manter sempre estas duas perspectivas, estes dois planos. E por isso eu digo aqui, como em todos os outros temas que nós já tratamos, e no fundo, reparem, em qualquer leitura da Bíblia que nós façamos, seja do Antigo, seja do Novo Testamento, mas vá, como em todos os outros temas tratados, mas neste muito especialmente, temos sempre de ter presente as diferenças entre a perspectiva histórica, o que de facto aconteceu, e as teologias e catequeses que se fazem e revelam sempre alguma determinada espiritualidade. Não é? São planos diferentes. Não é? E no caso da morte de Jesus, nós temos de facto de fazer a recuperação histórica da morte de Jesus na cruz. Sem isso,
iremos para interpretações que nos vão conduzir para becos sem saída e para uma compreensão do cristianismo e do Deus de Jesus completamente aberrantes. Aberrantes, não é? Bom. E é, portanto, disso que se trata nesta conversa de hoje. A minha conversa de hoje vai ter este esquema, estes sucessivos pontos. Estão aqui 5 pontos, são esses 5 pontos que eu vou tratar. E, portanto, vou falar da morte na cruz. A morte de Jesus na cruz foi um assassinato. E lá está. Falar desta maneira é já começar a recuperar a dimensão histórica da morte de Jesus. Jesus não morreu de velho. Jesus não morreu do Covid. Jesus não morreu com uma pneumonia. Jesus não morreu com um cancro. Jesus morreu assassinado. E isso leva-nos a ter que perceber o porquê desse assassinato. Tanto mais que nós temos consciência, e as próprias pessoas, algumas das que mataram Jesus, tinham consciência de que Jesus até era um homem bom, que não tinha feito nada de mal. Por exemplo, Pilatos tinha essa certeza. Não? Então, a morte de Jesus foi um assassinato. E um assassinato, digamos que, premeditado. Foi algo muito bem pensado. Contratou-se um denunciante, neste caso Judas, escolheu-se uma ocasião à noite para fazer a prisão, fez um julgamento sumário rapidíssimo para que não houvesse possibilidade de qualquer tumulto. Às 9 da manhã, Jesus está com a cruz às costas, está crucificado passado pouco tempo e morre. Portanto, foi tudo muito bem pensado, foi um assassinato bem premeditado, tal como muitos outros, não é? Quer dizer, sei lá, o grande, sei lá, o grande Luther King também foi um assassinato premeditado, bem pensado, não é? Ou o nosso Humberto Delgado, um assassinato bem pensado, premeditado, conduziram-no a uma emboscada e assassinaram. Ou este assassinato destes dois políticos moçambicanos, aqui há 4 ou 5 dias, também foram de noite levados para uma emboscada e assassinados. Tudo muito bem pensado, não é? Portanto, estamos a falar daquilo que realmente aconteceu no plano histórico. Outra coisa são as interpretações que nós podemos fazer de Jesus e da sua morte na cruz. Jesus quis a morte, Jesus quis morrer, Jesus quis morrer na cruz, Jesus quis sofrer. Bem, isso são outras coisas, é outro plano. Nós vamos falar disso hoje, mas isso é outro plano. Primeiro temos que recuperar o que historicamente aconteceu. Ora bem, então, Jesus conhece um progressivo isolamento ao longo da sua vida pública, já vou falar um bocadinho sobre isso. Jesus, com a sua pregação, com as suas obras, com as suas palavras, choca com 3 poderes distintos que lhe podiam dar a morte: as autoridades religiosas judaicas, as autoridades políticas judaicas e as autoridades políticas romanas. São 3 autoridades diferentes, 3 poderes diferentes. Qualquer um deles podia dar a morte violenta a Jesus. Diante de todas destas circunstâncias e deste desenvolvimento das coisas, como é que Jesus foi vivendo esta situação? Há estudos muito interessantes acerca disso. Como é que Jesus se foi apercebendo e vivendo essa possibilidade que se aproximava de uma morte violenta. Depois, o que é que de facto aconteceu? Como é que se deu, na prática, essa morte de Jesus na cruz? E, finalmente,
o último ponto, que espiritualidade cristã podemos extrair a partir da cruz. Será que a cruz significa que o cristianismo é uma religião do dolorismo, da apologia da dor, do sacrifício, do sofrimento? Historicamente, foi isto que se ensinou, e se calhar ainda hoje muitas pessoas cristãs têm esta mentalidade. E mesmo pessoas não cristãs talvez acusem o cristianismo de pedir muito a dor, o sacrifício, o sofrimento. Vamos tentar discutir isso, compreender isso. Então passemos ao primeiro ponto, o progressivo isolamento de Jesus. Nós vimos nos dias anteriores que Jesus, com a sua pregação e a sua forma de ser extraordinária, realmente arrastava multidões e entusiasmava as multidões. As pessoas seguiam-no, e vimos isso várias vezes, e diziam: mas quem é este? E que faz estas coisas com tal autoridade? Portanto, Jesus, na sua vida pública, na pregação do reino, por palavras e obras, inicialmente tem uma grande aceitação, tem um grande seguimento. Dizem os evangelhos, é fácil nós tirarmos essa conclusão, que no início só os seus familiares e conterrâneos o recusam. Só as pessoas da sua terra e da sua família, aqueles que o conhecem desde pequenino, aqueles que sabem que ele é igual a toda a gente, que ele não é ninguém de especial. O que é que lhe deu agora na cabeça para se pôr com estas conversas, com estes discursos públicos, não é? E não o aceitam. Não o aceitam, recusam-no e mais, tentam desqualificá-lo. Dizem os evangelhos, nomeadamente São Marcos, que os seus familiares e conterrâneos, para desqualificar Jesus, dizem: enlouqueceu, está louco. Nós sabemos que ainda hoje, uma das formas mais fáceis e rápidas de descredibilizar alguém é dizer: está maluco, não está bom da cabeça. Não é? É isso que fazem os seus familiares e conterrâneos quando Jesus começa a sua pregação e tem um êxito extraordinário. Mais tarde, começam algumas pessoas a opor-se a Jesus, não gostando daquilo que ele dizia e fazia. São claramente os escribas e fariseus, também os doutores da lei, se quisermos. Os escribas e fariseus estavam muito apegados a um legalismo, à lei de Moisés, àquilo que consideravam ser os mandamentos de Deus, e tinham uma perspectiva muito limitada, legalista. E Jesus era uma pessoa extremamente livre e, como nós vimos, como punha sempre o bem da pessoa e de cada pessoa à frente de tudo, naturalmente que ia contra muitas leis consideradas sagradas na cultura judaica e que eram defendidas pelos escribas e fariseus. E, portanto, eles, pouco a pouco, começam a movimentar uma oposição muito grande a Jesus e dizem os evangelhos que várias vezes o quiseram matar e várias vezes o perseguiram. Algumas vezes quiseram levar ao cimo de um monte para o despenhar dali abaixo. E os evangelhos usam, vários evangelhos usam uma expressão muito engraçada, diz que Jesus passou por meio deles, não se deixou matar, digamos assim, e depois dizem porque ainda não tinha chegado a sua hora. Bom, mas isto para dizer que a oposição a Jesus começa a fazer-se sentir com mais força e os escribas e fariseus pretendem dar-lhe a morte. Mais tarde, já não são só os escribas e fariseus que, no fundo, estavam muito em comunhão com o povo e muito ao nível do povo em geral. Começam a ser as próprias autoridades religiosas e políticas judaicas, que começam a não gostar de Jesus e começam a ver que este homem, com todo o seu ensinamento e com o arrastamento das multidões que faz, este homem está a tornar-se um perigo para a nação judaica. Porquê?
porque não só moralmente faz tábua rasa das leis para eles importantes, das leis religiosas, como porque subleva muita gente, porque leva muita gente atrás dele, isso politicamente pode ser perigoso, porque os responsáveis romanos podem vir matar, sufocar alguma rebelião que haja e, portanto, é melhor uh, não termos esse empecilho de Jesus, digamos assim, entre nós e os romanos. Nós é que sabemos quando, isto para as autoridades religiosas e políticas judaicas, nós é que sabemos quando deveremos e como agir. Notemos a este respeito que a principal autoridade política judaica nesta altura é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Herodes Antipas, dizem os evangelhos, várias vezes quis conhecer Jesus. Tinha curiosidade, ouvia falar das coisas extraordinárias que ele dizia e fazia e queria o conhecer, mas meramente por curiosidade. Mas rapidamente passa desse interesse de curiosidade superficial a um interesse de eliminação do próprio Jesus, ele que já tinha eliminado também João Batista. E nunca esqueçamos que se a eliminação de João Batista tinha sido feita por motivos morais, segundo os Evangelhos, Herodes dá a morte a João Batista por decapitação, porque ele denunciava a sua situação familiar. Não nos esqueçamos que há documentos históricos dessa altura, nomeadamente de Flávio Josefo, esse historiador pagão, que diz que João Batista foi mandado matar por Herodes, não por motivos morais, mas por motivos políticos, porque era um agitador e muitas pessoas iam atrás dele. Bom, portanto, a questão política, religiosa, sempre e moral, sempre mesclada. Né? Bom, portanto, Jesus progressivamente vai ficando isolado. Primeiro, grandes multidões andam com ele. Depois começam os escribas e fariseus a fazerem muita frente. Depois, autoridades religiosas e políticas judaicas. E, finalmente, muitos dos seus discípulos. É muito curioso o que nos aparece no capítulo 6 de São João, quando Jesus, depois da multiplicação dos pães e depois de uma tensas e profundas sobre o pão da vida e quem come a minha carne é que terá a vida eterna, diz o capítulo 6 de São João que aí muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus e disseram, não, isto agora já não podemos suportar, isto que ele está a dizer agora já não aguentamos, já não podemos suportar. E, portanto, muitos dos discípulos de Jesus começam a abandonar Jesus. E, aliás, eu penso, mas muitos teólogos e biblistas e historiadores, eu penso que aqui está também a explicação para a traição de Judas. Judas era Judas Iscariotes, era sicário. Judas pertencia a esse grupo sicário, digamos assim, que usava, portanto, um punhal, a sica, uma adaga curta, um punhal, e que eram os terroristas da altura, não é? No grupo dos 12 de Jesus havia dois zelotas, dois destes militantes violentos, não é? Contra o ocupante, o colono romano, não é? Era um Simão o Zelota, e era Judas Iscariote. Ora, eu penso, eu e muitas outras pessoas, que Judas, lá está, é um dos tais discípulos que ficou desiludido com Jesus. Judas pensava que Jesus, arrastando multidões, podia conduzir essas multidões contra o Império Romano, provocando uma revolução política, uma libertação de Israel. Quando Judas percebe que Jesus é realmente um homem extraordinário, mas que não é um líder político-militar, não é o tal Messias, chefe político-militar
que nós vimos aqui na segunda conversa, creio eu, quando Judas se apercebe disto, para ele Jesus deixa de ter interesse. Mas, para ele Jesus começa a ser a contra-revolução, quer dizer, começa a ser um empecilho para a revolta que ele acha que é necessário implementar contra os romanos. Porquê? Porque se Jesus mata muita gente e não é um revoltoso político, então ele desvia as massas populares, ele desvia as pessoas da verdadeira revolta para enfim, para um movimento mais de tipo religioso, mas sem dimensão política. E então decide trair Jesus. Bom, como dizia, o modo de ser, o modo de falar, o modo de viver de Jesus, a sua proclamação do Evangelho, a sua proclamação do Reino, chocava com três poderes distintos. Eu volto a fazer um pedido a que as pessoas desliguem o seu. Está a haver muito ruído. Eu vou tentar. Vou tentar outra vez desativar o som, mas há aí pessoas que me estão a escapar mesmo. E agora peço desculpa, estava a começar a haver muito, muito ruído. Eu vou voltar a compartilhar a tela. Ofereceram-nos, desculpe, é a Lourdinhas, ela deve estar distraída, a Lourdes Fonseca. Pronto. Ok. Eu vou ativar o mudo da Lourdes. Vamos lá ver. Pronto, obrigado. E então, vou voltar a compartilhar a tela. Peço desculpa desta interrupção, mas a mim também me prejudica um pouco todas estas interrupções. Bom, então, Jesus, no seu proceder, chocava realmente com três poderes distintos e qualquer um deles lhe podia dar a morte violenta. As autoridades religiosas judaicas podiam matá-lo, por exemplo, o mais normal seria por lapidação. Os evangelhos dizem que o tentaram às vezes apanhar e levá-lo ao cimo do monte para o despenharem dali abaixo. Seria uma possibilidade. A maneira mais normal como as autoridades religiosas judaicas tinham de matar alguém por causa de leis, infringir leis religiosas, seria por lapidação. Lembremos, por exemplo, o caso muito conhecido entre nós de Estevão, o primeiro mártir cristão, por volta do ano 36, uns 6 anos depois da morte de Jesus. Foi morto por lapidação. Ou aquela mulher que nos aparece no capítulo 8 do Evangelho de São João, aquela mulher que foi apanhada em adultério e os homens a querem lapidar. E, portanto, a morte à pedrada é uma morte horrorosa. Eu já vi alguns vídeos, nem consegui ver até ao fim, porque realmente causam até um nojo, um enjoo, uma coisa tremenda. É de uma violência, não é? Matar as pessoas à pedrada. Bom, mas era uma forma realmente que os judeus tinham para matar quem infringia as suas leis religiosas. Levavam a pessoa para fora dos muros da cidade para que o seu sangue de pecador não conspurcasse a cidade e fora dos muros, como aconteceu com Estevão, como ia acontecer com aquela mulher que nos aparece no tal capítulo 8 de João, depois fora da cidade então matavam-nos à pedrada. Mas já sabemos que essa não foi a morte de Jesus. A morte de Jesus foi pela cruz, pela crucifixão. Também Jesus podia ter sido eliminado pelas autoridades políticas judaicas. Como lembrávamos há pouco, Herodes Antipas passou, a uma certa altura, a não gostar nada de Jesus e a pensar que isso lhe
esse homem podia causar problemas na sua relação mais ou menos estável, mais ou menos amigável com Pôncio Pilatos, que era o governador romano naquela terra. Portanto, havia ali duas grandes autoridades políticas naquela terra. Uma romana, Pôncio Pilatos, era o delegado do imperador, neste caso Tibério, que estava em Roma, e também a autoridade local, Herodes Antipas. Nós sabemos, isto fazia parte da política da Pax Romana. Os romanos tinham um império imenso, enorme, e então, para evitarem constantes ou muitas convulsões, muito mais do que o normal, não é? Nos vários lugares, deixavam que certas autoridades locais, dos povos locais, também tivessem algum poder. Neste caso, era uma maneira de estabelecer alguma paz, digamos assim, e evitar tumultos. Então, Herodes Antipas, enfim, a autoridade política judaica, podia ter morto Jesus, nesse caso seria por decapitação, como aliás o fez em relação a João Batista. Mas nós sabemos que Jesus também não morreu decapitado. Jesus morreu crucificado pelas autoridades políticas romanas, que é o que aí está em terceiro lugar. As autoridades políticas romanas não crucificavam qualquer pessoa. Nós às vezes, enfim, desde pequenos que ouvimos dizer, porque Jesus estava na cruz com dois ladrões. Bom, os romanos não, não matavam na cruz ladrões. Não havia madeira que chegasse para tanta cruz, para tanto ladrão. Portanto, o que eles eram era salteadores, como dizem algumas traduções. O que eles eram era salteadores. O que eles eram era revolucionários. O que eles eram era revoltosos. E, portanto, as autoridades políticas romanas não aceitavam, claro, e matavam morte por crucifixão a quem se rebelava contra o imperador, contra o domínio colonial romano. Não é? Ora, nós podemos imediatamente perguntar, mas Jesus não era um chefe político ou militar. Como é que Jesus não fazia frente a César, com armas na mão, com um exército? Como é que ele acaba por ser morto politicamente como um revoltoso? É porque as autoridades religiosas e políticas judaicas, neste caso os sumos sacerdotes e Herodes Antipas, conseguem convencer, para não ficarem eles mal diante do povo que ainda seguia Jesus, conseguem convencer Pilatos, as autoridades políticas romanas, a serem elas a dar-lhe a morte. Pilatos não queria, Pilatos percebeu que havia ali, digamos assim, uma tramóia. Jesus não tinha nenhum motivo para ser morto na cruz, mas, lá está, para evitar problemas com as autoridades judaicas, Pilatos acaba por ceder e acaba por dar a morte a Jesus. E dá-lhe a morte como alguém revoltoso contra Roma, como alguém que se faz rei dos judeus e, portanto, não aceita o domínio de Roma sobre aquele território. Essa foi a causa da morte, é o que está escrito por cima da cabeça de Jesus na cruz. Jesus Nazarenos Rex Iudeorum. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ao que os judeus dizem ao Pilatos, não escrevas isso, que ele não é nada nosso rei. Não. O que está escrito, está escrito. Ele foi morto na cruz e o motivo é porque se fez rei dos judeus. Porque fora disso não havia motivo para o pôr na cruz, não é? Portanto, tudo uma série de tramóias, de mal-entendidos também, e de muito jogo político, muito jogo de poder misturado aqui na morte violenta de Jesus. Diante de tudo isto, podíamos perguntar, e há realmente algumas obras que tratam desta questão, como é que Jesus foi vivendo
esta situação de progressiva oposição à sua pessoa e ao seu anúncio do reino? Ora bem, Jesus certamente que pensou, como pessoa normal e inteligente, inteligentíssima que era, pensou que a morte violenta poderia ser uma possibilidade para a sua vida. Durante algum tempo, certamente, pensou isso, como cada um de nós. Enfim, eu digo, o diabo seja cego, surdo e mudo, mas quem de nós não está livre de algum dia poder ter uma morte violenta? É uma possibilidade, uma mera possibilidade. Mas no caso de Jesus, a morte violenta começa a deixar de ser, com o andar do tempo, começa a deixar de ser uma mera possibilidade. Começa a ser vista como uma séria probabilidade. Jesus é inteligente, Jesus percebe tudo o que está em jogo ali à sua volta, e Jesus percebe que é provável que o tentem matar, e de uma maneira violenta, que tentem acabar com ele. Como digo, até os evangelhos dizem que várias vezes ele teve que escapar, né, entre a multidão que lhe queria dar a morte. Finalmente, com o aproximar realmente da verdadeira morte na cruz, Jesus já tem praticamente a certeza de que vai morrer de forma violenta. Jesus percebe que o cerco à sua volta se está a apertar, as malhas estão a apertar-se e certamente que por este ou por aquele motivo, por este ou por aquele grupo, por este ou por aquele ator político, religioso, ele vai acabar por ter uma morte violenta. Mas Jesus, fiel ao seu ideário, digamos assim, fiel àquilo para que veio ao mundo, digamos, para anunciar a boa nova, não renuncia Jesus não renuncia ao seu projeto, à sua pregação. Jesus não foge, Jesus sabe que o vão matar, mas Jesus não arreda pé, digamos assim. Nunca nos esqueçamos que Jesus, mesmo nos últimos momentos do julgamento, tem a possibilidade real de fugir. Porque Pilatos diz-lhe: ouve lá, eu estou a falar contigo, eu estou-te a fazer perguntas, tu não me respondes, tu não me dizes nada, tu não sabes que eu tenho poder para te libertar ou para te mandar matar. Até teria sido relativamente fácil a Jesus, naquele momento, escapar e dizer a Pilatos era um homem sanguinário, mau, 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 matou muita gente, temos muitos documentos históricos acerca disso. Mas no caso de Jesus, ele não queria matar Jesus, não queria, porque ele sabia que era tudo uma falsidade, uma mentira. Então ele dá essa possibilidade a Jesus. E Jesus podia, com alguma facilidade, dizer assim, uma coisa deste género, digamos, pronto, Pilatos, realmente é verdade, houve aqui um mal-entendido, eu vou-me afastar, eu não vou andar mais com multidões atrás de mim, eu vou voltar à minha vida privada, não faço vida pública. E muito provavelmente Pilatos arranjava maneira de não o matar. Mas Jesus não arreda pé, Jesus não tira uma vírgula àquilo que disse, àquilo que fez. Jesus é fiel até ao fim. Querem dar-lhe a morte, ele aceita isso. Não é? O que é muito diferente de dizer que Jesus quis morrer. Já lá vamos. Então, o que é que de facto aconteceu? Bom, o que de facto aconteceu foi aquilo que nós já sabemos, que todos os anos lemos no Domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa, portanto, na Paixão. As autoridades político-religiosas judaicas, os sacerdotes, Anás, Caifás e Herodes, Antipas, conseguem influenciar as autoridades políticas romanas, neste caso Pôncio Pilatos, a darem a morte a Jesus. E é Jesus que, através de um julgamento sumário, é condenado à morte na cruz por Pôncio Pilatos, que, volto a dizer, lava as mãos porque ele, que até era um homem mau e sanguinário, no caso de Jesus, não queria dar-lhe a morte.
A morte na cruz, sabemos que é das mortes mais violentas que existem, é um grande sofrimento, a pessoa tem muitas dores, evidentemente, a pessoa acaba ficando sufocada, enfim, toda a gente diz, os especialistas, não é, destas matérias dizem que é uma morte realmente horrorosa. E depois ainda tinha um outro aspecto que no caso de Jesus foi salvo disso, porque conseguiram tirar o corpo da cruz. É que as pessoas que ficavam na cruz eram lá deixadas para depois abutres, aves, animais poderem ir lá e despedaçar o corpo. Bom, ora bem, então agora caminhamos para o final, para o último ponto desta nossa conversa de hoje, e para o qual tenho aqui dois ou três quadros com algumas afirmações. Qual é a espiritualidade cristã que devemos sacar, que devemos tirar, que devemos concluir a partir da cruz? A cruz é uma morte horrorosa, é uma morte cheia de dor. Jesus tem ali um sacrifício brutal, tem um sofrimento brutal. Então significa isso que o cristianismo é uma religião de dor, de sacrifício, de sofrimento? Podíamos continuar com mais algumas perguntas. O sacrifício é algo de bom? Deus precisa do sacrifício de Jesus para nos perdoar os nossos pecados? Na Idade Média, houve muitas teologias que se construíram com base nesta ideia. As teologias da redenção ou da satisfação. Né? Deus estava irado com as pessoas por causa dos pecados das pessoas. E só um sacrifício absolutamente descomunal e feito pelo seu próprio filho seria capaz de apaziguar Deus para ele nos perdoar dos pecados. Bom, depois, aquilo que todos nós dizemos, ou que o povo mais simples diz, ou todos nós, no dia a dia, esta é a cruz que Deus me deu. A gente tem um problema, a gente tem uma doença grave, a gente tem, enfim, um problema qualquer sério na vida. E a gente diz, bom, é a cruz que Deus me deu. Outra pergunta, devemos mortificar-nos para a remissão dos nossos pecados e para Deus se compadecer de nós? Sabemos também que a história do cristianismo criou imensas formas de mortificação, apertar cordas na cintura, fazer chicotes e chicotear-se nas costas, não é? Para quê? Para se unir aos sofrimentos da paixão de Cristo e assim identificar-nos com Cristo, Deus se compadecer de nós através também desse sacrifício e nos perdoar. Finalmente, a pergunta, e podíamos fazer muitas mais perguntas. Há essa frase evangélica que diz: pega na tua cruz e segue-me. O que é que isso significa? O que é que significa pegar na cruz? Não é? A cruz é aquilo que Deus quer para nós? Não era aquilo que dizíamos ontem e anteontem. O que dizíamos nos últimos dias é que Deus revelou-nos um Deus que quer para nós a alegria e que para termos alegria pede para nos amarmos, para sermos amigos. Então, vamos caminhar aqui um bocadinho mais. A propósito destas perguntas todas e a propósito desta espiritualidade possível a partir da cruz, eu vou dizer aqui duas ou três coisas, que é aquilo que me parece, em que eu acredito. Haverá pessoas que compreendem as coisas de outra maneira e têm um outro tipo de crença e explicam as coisas de outra maneira. Eu estou a partilhar aquilo em que eu acredito. Aquilo em que eu acredito. Bom, em primeiríssimo lugar, tem de ficar claro que Jesus não procurou a morte, nem quis morrer. Está claro. Uma pessoa que procura a morte ou quer morrer é uma pessoa, em princípio, até doente, desequilibrada, não é? Ou masoquista. Jesus não tinha nada disso, nada, nada. Portanto, Jesus não procurou a morte nem quis morrer.
Jesus foi assassinado e de forma premeditada. Mas Jesus, quando está no processo já final da morte, Jesus diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Claro, faças a tua vontade, mas afasta de mim este cálice. Jesus não quer sofrer, Jesus não quer morrer. Por isso mesmo, no fenómeno religioso a que chamamos cristianismo, o martírio nunca há de ser buscado. Na religião cristã, Deus não pede às pessoas que sejam mártires. Outra coisa é aceitá-lo quando ele é inevitável, mas porque outros o provocam, porque outros o fazem, o executam. O martírio será sempre consequência de determinadas opções que se tomam e nunca uma espécie de suicídio. Não é? Jesus não se suicidou. Jesus não quis a morte. Jesus não quis avançar para a morte. Aceitou por fidelidade à sua vida, a toda a sua vida, a tudo o que veio para viver com os seres humanos e lhes anunciar um Deus de vida. Jesus aceitou que lhe quisessem dar a morte, mas já não era a vontade de Deus. Em segundo lugar, deve também ficar claro que o cristianismo não propõe, desculpem, está aqui dois erros, duas gralhas. O cristianismo não propõe sacrifícios ou sofrimentos como um bem ou um fim em si mesmo. A vida tem muito sacrifício, a vida tem muito sofrimento. Seria até cínico da parte de quem está melhor na vida dizer que Deus não quer sacrifícios ou sofrimentos. Não, há que ser solidário com toda a pessoa que vive sofredora e que faz sacrifícios na vida. Agora, e isso pode ter um valor de generosidade, de entrega, de sofrer por outros, certamente. Mas o cristianismo não propõe isso como um bem ou um fim em si mesmo. Deus não quer sacrifícios ou sofrimento em si mesmo. As mortificações que a religião cristã foi criando ao longo dos tempos não se coadunam muito com o que se passou com Jesus, nem com os relatos do Novo Testamento. Jesus nunca buscou sacrifícios. Ao contrário, por exemplo, de João Batista, que era um homem da austeridade, do jejum. Jesus procurava sempre estar em festas com as pessoas. Jesus também não fez a apologia do sofrimento, o que seria doentio. Contudo, Jesus foi capaz de todos os sofrimentos e sacrifícios para ajudar os outros e para ser coerente com os seus princípios. Este é que é o verdadeiro sentido do sofrimento no cristianismo. Sofrer para o bem dos outros. E Jesus faz isso não apenas aceitando ir até ao fim, morrendo. Jesus fez isso toda a vida. Há, por exemplo, um texto muito engraçado, muito bonito, muito significativo a este respeito, que é quando Jesus está cansado, faz milagres, cura pessoas, ensina multidões, mas depois está cansado, está nas margens do lago da Galileia e diz aos discípulos: vamos para o outro lado, para descansar, para se afastar das multidões. Mas as multidões perceberam para onde é que Jesus ia, no outro lado do lago. Então por terra foram para lá. E quando Jesus lá chega, em vez de voltar para o lago para descansar, Jesus, diz o texto, apesar de cansado, olha para aquelas pessoas, para aquelas multidões e sente compaixão delas porque eram como ovelhas sem pastor. Portanto, Jesus, mesmo querendo por vezes e necessitando de descansar, ele gastou-se e desgastou-se toda a vida. Ele sofreu toda a vida por amor aos outros, quer dizer, e esse é que é o sentido verdadeiro, puro, do sofrimento no cristianismo, é? Para sacrificar pelos outros. Isto é tão simples de entender, creio eu. Os pais sacrificam-se pelos filhos, os professores também se sacrificam pelos alunos, pelo menos os bons professores. Até no futebol,
há jogadores que se sacrificam a trabalhar mais para que outros que são estrelas depois brilhem. É a vida, é a lei da vida, não é? A gente pôr o interesse do outro à frente do nosso. E, finalmente, a morte violenta de Jesus põe a descoberto a trágica realidade do mal como parte integrante da condição humana. Jesus é morto por causa da maldade dos seres humanos. Para mais, Jesus era o justo por excelência. Já no Antigo Testamento tinha havido aquele livro magnífico, extraordinário de Job, que põe o problema do mal. Job era um homem justo, teria o seu pecadozito, mas era um homem bom, um homem justo, e acontecem todos os maus. Porquê? Porquê? Porquê é que há mal no mundo e porquê é que há mal ainda por cima contra o justo, contra a pessoa justa? Ora, Jesus é a pessoa, o justo por excelência. Portanto, a morte violenta de Jesus põe a descoberta a trágica realidade do mal. Há muita maldade no ser humano. Mas fica claro que o mal, a morte de Jesus, é causado por homens, não por Deus. Deus aceitou que matasse o seu filho Jesus. Deus concedeu a liberdade aos seres humanos e corre o risco de ter dado a liberdade aos seres humanos até ao fim. Houve seres humanos que quiseram matar Jesus e, na sua liberdade, mataram. Claro que depois a palavra final vem de Deus, que é contra a morte e contra o mal e contra o pecado, e vai ressuscitar Jesus. Mas isso é o que vamos falar amanhã. Amanhã não, depois da manhã. Em muitas outras situações de mal e sofrimento, mesmo se não causadas pelo homem, será tremores de terra, tufões, ou o que for, tsunamis, elas devem ser entendidas, essas situações de mal, como inerentes à condição limitada da criação. A criação, a criatura, não é o Criador. E, portanto, como é limitada, há estas contradições. Mas nunca, essas situações de mal, não podem ser nunca entendidas como um castigo de Deus ou a vontade de Deus. Isso não é o Deus de Jesus. Mas ainda aí, quando acontecem estas situações de mal, como que inexplicáveis, muitas vezes, ou no nosso raciocínio, no nosso pensar, no nosso sentir, injustificável, ainda aí o exemplo de Jesus é tocante e haveria de inspirar a espiritualidade cristã. Isto é, diante do mal, diante das injustiças, diante do sofrimento inocente, para além da luta contra todas essas realidades, nós somos chamados a lutar contra o sofrimento inocente, contra as injustiças, contra as guerras, contra todas as doenças, os males. Para além disso, há a proposta de viver essas situações com confiança e abandono em Deus, de quem se espera incompreensível ou misteriosamente a salvação. E é por isso que Jesus, no meio daquele turbilhão de sofrimento na cruz, e depois de pedir a Deus, digamos assim, afasta de mim este cálice, as últimas palavras de Jesus são extraordinárias. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é que é, diante das situações de mal, do mal que realmente existe e que nos ataca na vida, esta é que é a forma como Jesus nos propõe de viver tais situações, com uma confiança e abandono em Deus. Pai, nas tuas mãos me ponho. Pai, eu confio em ti. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, ó Deus, eu não entendo como está a acontecer, eu não compreendo o porquê desta situação. Pai, eu me coloco nas tuas mãos. Não? É o exemplo, talvez, mais profundo, a lição mais profunda que Jesus acaba por nos dar na cruz. E pronto, esta era a reflexão que eu queria fazer convosco. Vou interromper, perdão, muito bem, interrompi a partilha da tela, e pronto, e aqui estamos para encerrar a sessão de hoje, ligeiramente mais longa do que alguma outra. Ora bem, há alguém, vamos lá ver se há alguém, pronto, era alguém a pedir para
desligar o microfone, mandou-lhe uma mensagem. Eu agora vou, não, perdão, vou colocar a possibilidade de quem quiser falar. Penso que é possível, quem quiser ligar no seu micro e dar uma palavra, dar uma opinião. Muito bem. Alguém quer então tomar a palavra? Eu penso que já facultei essa possibilidade. Não tenho a certeza. Estou a ver toda a gente com o micro desligado. Então, ficamos por aqui. Bruno Partidário, afinal, consegues Sim. falar. Estás bom? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Muito bem. Não assisti a sexta-feira passada, acho eu, e quinta-feira, mas eu estou a adorar. E é só Não há isso. problema. Bruno, Queria nós vamos te dar a penitência por teres falhado na sexta-feira. Ok? Eu estou a adorar porque esta parte, esta faceta mais, digamos, factual de Jesus Cristo, para mim, apaixona-me muito e por isso quero agradecer muito tudo o que estou a ver aos Zenuns. Muito bem. Assim é que eu gosto, que me chamem por Zé Nunes. E pronto. Bom, depois desta conversa maravilhosa do Bruno, um beijinho para a Joana e para os filhotes. Vamos despedir-nos e até amanhã, não. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Quarta-feira, Até quinta. dia sagrado. Boa noite. Até Até quinta. quinta. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Abraço.